Olá, boa noite. Preconceito, discriminação, bullying, xenofobia. Tudo isso está relacionado ao racismo, ainda muito presente na atualidade e que precisa ser combatido. Para falar sobre a origem e a motivação do racismo, das maneiras que ele pode afetar a nossa sociedade e como combatê-lo, o Ação Nacional convidou o professor de História José Neto, da PUC, e o professor de História João Samuel. Para participar com a gente, você pode através do e-mail açãonacional@rs21.com.br. O Ação Nacional também está disponível no nosso portal. É só acessar rs21.com.br, ir no link Programas Ação Nacional, lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Bom, primeiramente, boa noite, professor José Neto, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Júnior, boa noite aos telespectadores, estou à sua disposição. Professor Samuel, muito obrigado também pela sua presença aqui no Ação Nacional. Eu que agradeço, boa noite, Júnior, boa noite, telespectadores, esperamos que tenhamos um belo debate hoje. Professor Samuel, que também tem especialidade na área de Sociologia, está fazendo Direito, não é isso, professor? Exatamente, eu fiz mestrado em Sociologia na Federal de São Carlos, sobre o genocídio de Ruanda, e hoje estou no terceiro ano na Faculdade de Direito da PUC de Campinas. Ok, nós vamos debater muito sobre esse assunto. E o professor Neto também, que tem uma especialidade, fez um trabalho, né, publicou alguns livros na área do esporte, principalmente contando também a história do esporte no país. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, professor. Sim, com certeza. Vamos conversar sobre a introdução do futebol no Brasil. Com certeza. Olha, gente, para começar, então, vamos fazer o seguinte. Existem diferentes raças. Esse termo é correto? Eu posso dizer isso? Pode começar o professor Neto, depois o professor Samuel também. Júnior, eu acho que para um início de debate, a gente deve trazer à tona o que a gente pode chamar de historicidade desse debate. Quer dizer, nós somos um Brasil diverso, múltiplo, mas temos uma história por trás. E essa história, ela, tanto no Brasil colônia como no Brasil império, ela é uma história escravista, né? Então o Brasil foi um país escravista, né? Com a sua relação senhor-escravo, uma relação autoritária. Então a gente traz na nossa história 400 anos de autoritarismo dentro das relações sociais. Isso não desaparece por si só, né? Como num passe de mágica. Isso é um processo. E por conta de que no século XX, século XXI, esse processo ele não é contínuo, né? Até porque nós tivemos inúmeros períodos de autoritarismo no meio da nossa república, né? Nós não temos um processo contínuo de tratar esse tema de modo que nós estamos tratando aqui, né? De modo aberto, de modo democrático, com ideias e fazendo uma reflexão sobre isso. Então a falta dessa reflexão também traz, né, a continuidade do tema, mesmo do ponto de vista subliminar, né? Muita gente, vamos dizer, há 40 anos atrás, achava, não, o Brasil não é um país racista. Talvez a África do Sul sim, Estados Unidos sim, mas o Brasil não. Mas nas entrelinhas das relações sociais existia o racismo. Talvez até, como a gente pode dizer de um modo assim mais simples, né? Mais hipócrita do que as claras, né? Só que a gente não conseguia fazer essa reflexão. Tivemos períodos de autoritarismo, mesmo na área política, né? E aí você tem um segundo problema no Brasil, que aí não é que eu estou me antecipando, mas é uma coisa para a gente entrar no debate, é que racismo e preservação desse tema nas relações sociais tem muito a ver com a falta de uma política educacional a longo prazo, né? Quer dizer, a gente não nasce racista, né? A gente não está no DNA genético, é uma coisa que é construída dentro do meio social e a educação é que vai desconstruir, né? Se a gente não tiver essa desconstrução, a gente vai ficar fazendo reflexão há muito tempo. Sim, lógico. Professor Samuel, então quer dizer que, na verdade, a raça é uma questão humana, essa ideia do racismo é um pouco diferente. Eu prefiro, assim, analisar o contexto como um conceito de raças foi constituído historicamente. Exatamente. Existem dois pontos de vista, né? O ponto de vista biológico, daí eu concordo que a raça, existe a raça humana, né? E não existe nenhum tipo de diferenciação biológica entre os grupos sociais. Mas a gente tem que entender a raça como construção social que foi operada pelos sistemas coloniais europeus a partir do século XVI. E, como bem salientou, eu não vou me repetir o que o professor Neto falou, o sistema escravocrata,
ele permitiu uma dicotomia entre livres e escravos, entre aqueles que são sujeitos de direito e aqueles que não eram considerados nem sequer seres humanos. E essa ideologia foi fortalecida a partir do século XIX pelas teorias raciais que foram ciência, especialmente na França, com Morel, o Gobineau, na Itália com Cesare Lombroso, onde que as características físicas, sociais, culturais e ainda colocando que essas características sociais e culturais colocassem um no polo da inteligência, da superioridade, dos caracteres de perfeição, que seria o branco, o europeu, e o resto do mundo, que são os asiáticos, os africanos, os ameríndios, são colocados no polo da inferiorização. Então, o racismo sempre pressupõe a superioridade de um grupo sobre o outro. E no Brasil, ele não é velado assim, ele é uma prática social porque em todos os espaços de poder, a maioria da população que está lá, ela tem uma cor de pele específica. Não significa com isso uma generalização, mas você pode observar nas universidades, nos governos, nas instituições, nas empresas privadas, nós observamos quem está no espaço de poder e quem está no espaço de subalternização. Então, por mais que o Brasil muito tempo negou que existia essa estrutura racial, colocando que a questão no país é econômico, não me adiantando, nós percebemos que jogadores de futebol milionários sofrem preconceitos raciais. Né? Sem dúvida. É que nós vamos falar também aqui no próximo bloco, numa ação nacional, nós vamos citar esse exemplo aí. Agora, eu queria saber dos dois aqui uma coisa interessante. Qual a diferença ou em que ponto a xenofobia, o bullying e o preconceito passam a ser considerados racismo? Poderiam começar com o Neto. Bom, aí eu acho que tem um lado, talvez, social, um lado jurídico da questão. Eu não sei me haver ao lado exatamente legal, né? O racismo é legal, o bullying já é uma coisa, né, que, eu não sei, quando afeta propriamente o indivíduo de modo claro, né? Não sei do ponto de vista legal aonde que no campo jurídico isso consegue ser provado ou não, né? Mas são situações, né, diferentes, né, que hoje desafiam a sociedade, né? E o que eu enxergo aqui do ponto de vista legal, né? O racismo hoje tem alguma instrumentalização, né? Para você, vamos dizer, não é fácil, né? Mas você consegue pelo menos ter isso dentro de um boletim de ocorrência, dentro de um processo, dentro de um instrumento legal, né? Onde você faça essa defesa de alguém que sofreu isso, né? No caso do bullying, eu acho que entra um pouco mais na área educacional. Não sei se nas outras áreas, tirando a escola, isso consegue ser motivo jurídico de debate, né? Tipo numa empresa e tal. Aí seria mais assédio, né? Assédio moral no trabalho. Hoje está se discutindo muito, né? Essa questão do bullying e tudo mais. A gente pode dizer assim que bullying é realmente racismo, senão? É um ato de racismo? Não. A gente tem que separar os âmbitos, né? Primeiro, eu vou começar por xenofobia. Sim. Xenofobia é quando as populações ou as pessoas que têm um sentimento de ódio ou repulsa aos estrangeiros. Isso não aceita de qualquer não aceita forma, de qualquer forma outra população, não necessariamente uma etnia. Por exemplo, na Europa, que não vai aceitar, por exemplo, tem preconceito alguns contra brasileiros que chegam na Espanha. Ou questão racial na França, que os árabes são discriminados e tem a porta de entrada muitas vezes fechada na Europa, e os que estão lá, às vezes, as duas, três gerações, estão nas periferias e não são nem reconhecidos como franceses, e com a nacionalidade francesa, que é pela territorialidade. Então, a xenofobia necessariamente é o ódio ou preconceito ou qualquer coisa relacionada a estrangeiro. O bullying é uma coisa que sempre ocorreu nas escolas, é um termo muito corrente, mas sempre teve associação a você pegar uma brincadeira. Sempre, para explicar para as pessoas, o bullying é o seguinte: é uma brincadeira no qual nem todos riem. É quando você, de forma sistemática,
pratica humilhação social a uma determinada pessoa, atacando sua honra subjetiva. No caso de uma menina, digamos, se ela tem um excesso de peso, as outras meninas, outros meninos começam a atacá-la sistematicamente. Isso causa, essa humilhação social causa danos subjetivos a essa pessoa de forma assim inenarrável, né? É uma coisa mais relacionada à psicologia social. Já o racismo é quando a gente tem um preconceito, uma predisposição coletiva a atacar grupos sociais, judeus, ciganos, negros, etc., determinado por essa questão da inferiorização do outro a partir do conceito de raça, né? E o que liga, às vezes, que eu brinco que no Brasil, que ao menino negro que está chama, não, seu macaco, a sua pele fede, etc., como você escuta nas escolas, sou professor, você está associando duas coisas, às vezes elas andam juntas. O bullying, que é a humilhação sistemática, e uma prática preconceituosa, que é, no caso, uma injúria racial. Já o bullying fora do ambiente da escola pode adquirir outros nomes, como no ambiente de trabalho, que é o assédio moral, né? Que pode se configurar como bullying, mas está muito associado mesmo nesse ambiente escolar. Sim, mas quando fala assim de bullying, na verdade não é às vezes um reflexo do que a pessoa não gostaria de ser ou que ela, não sei, algo desse tipo assim, ela cria, se eu estou dizendo errado, um pré-conceito dizendo assim, nem você citou a pessoa que está obesa, né? Fala assim, eu não gosto daquilo porque eu acho na minha concepção ela feia. E aí eu crio um bullying em cima dela, é um reflexo disso? Existe uma coisa assim, que é o imaginário social, né? Eu acho que eu gosto muito de um sociólogo inglês que faleceu no passado, que é o Stuart Hall. Ele trabalha com a teoria da representação social. Então ele foi trabalhar com as mídias e com os olhares que se colocam para determinados grupos, né? Quer dizer, as ideias que são criadas através da mídia e tudo mais, que a pessoa tem que ser bonita, com um corpo escultural e tudo mais nesse exemplo. Exatamente. Daí vamos ver nas revistas de moda. Daí a criança vai lá e observa. Ela não se reconhece. Por exemplo, uma menina obesa tem alguma coisa na televisão que valorize o corpo dessa menina, e aí a gente vai utilizar a culpabilização da pessoa. Eu acho que sempre existe uma inversão de valores quando a gente trabalha com bullying. A vítima se transforma na culpada de se sentir mal, mas não se coloca nunca que existe um imaginário social preconceituoso em relação a uma menina que tem um excesso de peso, ou alguém que é mais baixinho, ou às vezes tem aquela questão mais psicológica que às vezes observo da timidez hoje, né? Na escola, ou pessoa mais tímida, mais calada. Então, existem motivos e imaginários sociais para categorizar um monte de comportamentos quando a gente pensa em bullying, assim. Bullying é uma coisa assim que é baseada na humilhação social do outro, que ataca necessariamente a honra subjetiva, mas pautado sempre, não descolando nunca, que tem uma sociedade que cria esses imaginários sociais, essas ideias. Bom, gente, nossa pauta de hoje é sobre racismo aqui no Ação Nacional. Estou com dois historiadores aqui, professores, historiadores, para falar sobre esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.